É muita lembrança para pouco espaço. Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa tem que esclarecer a existência da APUSM no final da década de 60, né? Então, inclusive quem presidia a APUSM na época era o professor Noli Brum de Lima, que era meu professor de filosofia moderna, não é? Então a gente tinha contatos ali, sabia dessa, mas não a, a APUSM era uma entidade cultural, assim, no caso, né? Não tinha caráter político, assim. E na década de 80, esses 10 anos, no caso, a última parte dos 10 anos, no caso, é do predomínio da administração do Sérgio Pires, né? E ali já havia uma diferença muito acentuada entre uma associação, no sentido de associação de classe, e um caráter meio sindical de associação. E era o que estava acontecendo na época, né? Que estavam se politizando essas instituições, né? Que era uma associação simplesmente, no caso, né? Com fins sociais. Né? E foi quando eu voltei da Paraíba no início da década de 80, 81, não me lembro bem agora, que comecei a tomar contato principalmente com aqueles que já eram amigos de longa data, né? O Sérgio, nós pertencemos àquele grupo, como era um grupo católico, né? MUSM, não era MUSM? Movimento Universitário de Santa Maria. Musme, sim, era o Musme. E ficava sabendo das coisas, no caso, por essas conversas com o Sérgio, com a Cecília, no caso, né? Quando a gente se encontrava eventualmente. E o que a gente percebeu nesse período de final da década de 80 era a politização, na verdade, né? E que culmina, na verdade, com a fundação da Associação do Andes, né? E os movimentos que se iniciavam com o início da década de 80, a abertura política, no caso, né? Começava a acontecer aí, mas a associação se fortalecia cada vez mais, né? É que aí houve tanta coisa que começa a juntar, né? Houve a primeira eleição do Benetti, no caso, né? Eleição para reitor direta, né? Foi um parto, o ministro designado, né? Porque a comunidade enfatizou que tinha que ser uninominal, né? E não os três como eram antes, né? Então está um processo de politização forte em toda a universidade. As assembleias eram enormes, na verdade. Tinham personagens já fixos das falas ou dos pastéis que eram distribuídos, coisas parecidas. Então havia uma integração comunitária assim. Eu fui eleito, na verdade, no período crítico, no caso, né? Antes do período crítico. E o período crítico, eu chamo, foi quando na verdade já se vai se encaminhando para efetivar
abertura para o sindicato, né, para a sindicalização, já tinha sido aprovada na Constituição, não é? E se tratava, no caso, de então implementar o processo de sindicalização no país, né? Que na verdade na Europa já era sido aprovado desde o final da década de 50, não é? Depois logo no início da segunda, na década de 60 também começa a se distribuir melhor a ideia do sindicato, né? E aí já tem um outro fato muito grande aí no caso, que é na administração do Benetti, que se faz uma grande assembleia universitária, não é? E que era em função das verbas e da nomeação do Benetti, né? Entraram não em greve, né? É. E nesse momento aí é que sai o discurso da construção do sindicato, no caso, né? E eu lembro que quando eu estava em Brasília, aliás, quando eu fui, o clima para Brasília, o clima já estava feito, estava ruim no caso, o clima. E eu fui para o encontro do Andes lá e o Edson Moraes ficou para administrar a questão, né? Mas, na verdade, eu disse para o Edson, nós não vamos entrar nessa fria, na verdade, né? Nessa Assembleia Geral aí, vamos queimar gente de cara, né? Quando eu voltei era no fim de semana, né? Quando eu voltei de Brasília, eu já sabia que a coisa tinha esquentado muito, né? E eu vinha passando ali na frente do hospital, e diz o Eduardo, olha, estão se reunindo para derrubar lá no auditório de engenharia. Né? Eu não seja por isso, vou lá resolver o caso, mesmo, né? Que não tinha outra coisa a fazer mesmo, tinha que enfrentar. E estava lotado. Aí eu pedi a palavra. Foi aquele auê assim, né? Aí autorizou tomar a palavra, né? E disse, na verdade, que aquilo ali, na verdade, era o resultado de uma assembleia, na verdade, sobre o que tinha ocorrido, na verdade. Então, pessoas ficaram contra e outras a favor, na verdade, né? E nós assumimos a decisão da Assembleia, né? A Assembleia optou por isso, vamos assumir, no caso, né? E eu fiz isso exatamente para dizer que não estava fazendo uma armação para colocar os professores numa fria, né? Bom, na verdade, aí vai culminar no fim da década de 80, né? Com a separação da fundação do sindicato, com a separação da entidade mãe, na verdade, né? Então, quando se colocou esse processo, né, eles já estavam agilizados, na verdade, para defender a posição de não sindicalização, né? O argumento básico era, na verdade, que era um atrelamento às centrais sindicais, né? Isso descaracterizaria a entidade, no caso. Então, nós convocamos uma assembleia universitária na própria assembleia da PUSME, que se realizava naquele restaurante universitário ali da universidade.
eu disse para os sarquistas que nós esperávamos que eles então retirassem, desistissem da ideia de incorporação no sindicato, né? Porque enquanto eles estivessem na direção, que eles estavam na direção, né, nós não poderíamos criar uma seção sindical, né? Então a saída foi, na verdade, forçar um pouco a barra. Eles mesmos forçaram a barra, por um lado, né, porque eles nos desligaram praticamente do Sindicato Nacional, né, porque eles não pagavam a anuidade. A FUSM acabou votando por ser contrária à transformação em seção sindical, né? Então esse fator nos liberou para convocar a Assembleia. Imediatamente ali na Assembleia, a gente já convocou o pessoal para uma reunião na sala daquela anexo da reitoria ali, no caso, né? E nessa sala anexo da reitoria, nós começamos a improvisar uma constituição de chapa e como é que ia funcionar o sindicato, né? E feita essa reunião prévia, meio precária no fundo, né, nós convocamos os professores que aderiram à ideia de fundar o sindicato, né? Então nós tivemos a colaboração de um professor de Pelotas, que era da seção sindical dos docentes, né? Ele tinha um modelo de estatuto, né, que facilitou tudo, no fundo, né? Então se passou para isso, se convocou a Assembleia, né, de fundação, né, da seção sindical, e depois se passou para o processo de implementação, né? As atividades que seriam desenvolvidas, as reuniões e a divulgação na universidade do que aconteceu, né? E aí começou também a já aumentar o fluxo dos sindicalizados, né? Só que aí tinha um problema que, na verdade, tinha que registrar a seção sindical primeiro, para depois funcionar tudo, no caso, né? E nós, nesse período, foi muito curto, porque nós pegamos nas férias, foi em novembro que foi fundada, né? E as atividades foram de instalação, né? O reitor Tabajara cedeu uma sala no 8º andar, se não me engano, da reitoria, emprestou, e nós começamos a contribuição financeira, né? Então pagava a mensalidade, só que não podia recolher ainda, né, em conta, em nome do sindicato, porque não existia o sindicato ainda, né? Então, o que ocorre, na verdade, é um processo muito cansativo, na verdade, né? E difícil de se instalar por causa das precariedades, né? E a partir daí, então, se efetiva, se elege a nova diretoria, que é a Cecília e a Berenice, não é? E nesse processo, então, termina o nosso drama. O problema é que a FUSM rompe, nessa ruptura dela, no caso, né, ela cria uma organização que já está embasada, já tem história, já tem recursos, tem tudo, na verdade, né? E a seção sindical sai do nada, né? É difícil, porque, na verdade, há uma regressão na política, no fundo, né? E o Bolsonaro não é nada... Não é um gentleman, na verdade, né? Um grosso, no fundo, né? Ele mesmo, eu acho que diz isso de si mesmo. Então, eu acho que nós vamos ter dificuldades, no fundo, né? Mas o contexto é outro, né?
Então acho que não se pode ser ingênuo nesse jogo, né? Ele pode desencadear ameaças de restrição ao sindicalismo, no fundo, né? Eu acho que ele é capaz de fazer algumas coisas assim, no caso, pressionar. Mas acho que ele tem que resistir, na verdade, né? Já é uma conquista nossa, né? Me preocupa muito esse quase retorno ao início da ditadura, né? Esse cara, ele reúne os velhos caciques dele, na verdade, no fundo, né? E eu acho que não é que se deva intimidar, na verdade, né? Mas deve ser cuidadoso, no fundo, né? Olha, eu acho assim difícil, né, prever o que vai acontecer, porque ele é imprevisível, no fundo, né? E não se importa muito com a repercussão das suas decisões, né? Acho que esse cara pode ser um perigo. Não pode ser ingênuo, não. Porque nós temos que pensar que nós somos professores, no fundo, né? Tem que saber resistir à pressão, né? É isso aí.